Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 16 de janeiro de 2023, são 8 horas da manhã e Bolsonaro agora cria um cercadinho na Flórida. O cercadinho do condomínio de luxo em que ele vive em Miami está infernizando a vizinhança. Mas se esse fosse o problema, não era nada. Investigado no Brasil, ele vive recluso nos Estados Unidos e apoiadores visitam o condomínio e deputados americanos tentam caçar visto. Apesar do cercadinho que ele criou nesse condomínio em Orlando, na Flórida, na verdade o que está acontecendo ali é que aquele condomínio está dividido entre os fanáticos, o gado Made in USA, né, o gado tipo exportação, e o pessoal normal que vive lá, os brasileiros, é um condomínio mais de brasileiros, que não aguenta mais a tietagem do Bolsonaro, os showzinhos dele. E isso não é o suficiente. O que acontece, além de tudo isso, é que Bolsonaro está irritando a sociedade americana, está irritando a classe política americana, e a possibilidade dele ser extraditado é proporcionalmente igual à possibilidade e, na verdade, a sinalização que está havendo de Bolsonaro fugir também nos Estados Unidos e não voltar para o Brasil, como a gente sabe que a situação do Bolsonaro é muito difícil lá nos Estados Unidos. Se ele ficar lá, pode ser deportado. Se ele vier para o Brasil, pode ser preso. O que resta a ele é fugir dos Estados Unidos. Em tese, ele consegue fugir dos Estados Unidos porque ele não tem nenhum processo, nada que o impeça, a menos que seja cancelado o seu passaporte, aí ele vai ser deportado para o Brasil. Mas se isso não acontecer, ele tem sim como fugir, e nós vamos ver isso numa pequena série de matérias que o Blog da Cidadania preparou para você. Então começamos por essa matéria do jornal Estado de São Paulo, que diz: Bolsonaro deixou o Brasil antes mesmo de deixar a presidência da República para se refugiar num condomínio de alto padrão na Flórida, nos Estados Unidos. Vivendo a rotina tranquila do Encore Resort at Reunion, localizado em uma área nobre da cidade de Kissimmee, na região de Orlando, o ex-presidente passou na sexta-feira a condição de investigado pelos atos golpistas em Brasília. A implicação formal de Bolsonaro nos ataques à sede dos poderes deverá ampliar a pressão de parlamentares americanos que tentam impedir a permanência do ex-presidente em solo americano. No cotidiano de Kissimmee, contudo, Bolsonaro tem vivido uma realidade que em alguns momentos lembra o antigo cercadinho do Palácio da Alvorada, hospedado desde o fim de dezembro na ampla casa de parede cinza pertencente ao ex-lutador de MMA e campeão do UFC, José Aldo. O ex-presidente tem circulado pouco nas imediações do condomínio. A presença de Bolsonaro no local pode ser percebida mais pela movimentação de apoiadores, moradores e imprensa. Tudo isso está irritando os vizinhos de Bolsonaro, com os apoiadores nas calçadas, o barulho, e inclusive tem muitos casos aí de reação irada a essa balbúrdia, não é? Como dizia um ex-ministro de Bolsonaro, essa balbúrdia que ele criou naquela pacata comunidade. Diz aqui a matéria que um carro se aproxima lentamente, o motorista pergunta a um grupo de pessoas na calçada: é aqui mesmo que está o Bolsonaro? Respondem que sim, em seguida houve um retorno: avisa ele que o Xandão está esperando. E aí começa um monte de xingamentos, você já deve ter visto esse vídeo por aí. Enquanto isso,
o filho 03 com a mulher viajam para o Oriente Médio pela segunda vez em menos de um mês. No dia 18 do mês passado, eles estavam lá no fim da Copa do Mundo, quando o Eduardo Bolsonaro disse que ele estava lá na Flórida, ele estava lá no Catar para entregar pendrives sobre a situação no Brasil, que era uma situação de normalidade, era e é uma situação de normalidade democrática, não é? E então aí já levanta tudo isso a suspeita de fuga do Bolsonaro, porque não tem explicação. Realmente, essa é a foto da mulher dele com a filhinha, não é? Lá nos Emirados Árabes. E não tem muita explicação essa segunda viagem para o Oriente, com tantos destinos no mundo, não é? Paris, Londres, não é? O mundo inteiro à disposição dessa gente endinheirada. Eles vão lá para o Oriente Médio de novo, após uma viagem que o filho de Bolsonaro fez escondido àquela região. E, na verdade, Dubai é considerado um destino talvez até mais provável que o Catar, apesar de que toda aquela região tem costumes muito radicais, costumes religiosos muito radicais, e o Catar, só que o Catar é menos democrático, mais fechado, e tem uma amizade, o dono do Catar, por assim dizer, tem uma amizade muito grande com os Bolsonaro. Na verdade, todos os ditadores daquela região. E essa viagem está sendo encarada nos Estados Unidos como um risco de fuga. Agora é só acompanhar os próximos capítulos. E essa aqui é outra que chega a ser bombástica, né? Lembra do homem que colocou a bomba no aeroporto de Brasília? Ele trabalhou no governo Bolsonaro como assessor de Damares no Ministério dos Direitos Humanos. Não é? Por que a gente não se surpreende? Então essa é a razão, essa é uma das 1000 razões que há para o Bolsonaro não voltar para o Brasil. Não é? E essa Damares aí também daqui a pouco já entra na dança, porque outros que você vai ver a seguir também estão entrando na dança. A Polícia Federal, por sua vez, ganha protagonismo na segurança pessoal de Lula após os atos golpistas. A Polícia Federal deixa o Gabinete de Segurança Institucional composta por militares em segundo plano. Lula declarou estar convencido de que as portas do Planalto foram deliberadamente abertas à invasão e que teve muita gente conivente da Polícia Militar e das Forças Armadas. E não é por outra razão que a Polícia Militar da Polícia Federal está ganhando protagonismo na segurança do Lula, porque há uma confiança muito grande ao chefe da PF nomeado por Lula, o delegado Andrei. Antes mesmo de tomar posse, Lula já planejava a curto prazo ter sua segurança pessoal a cargo da PF, tarefa que a corporação desempenhará temporariamente pelos próximos 6 meses, até Lula limpar o GSI, porque até agora ele só desbolsonarizou menos de 10% do GSI. Então tem muito a fazer lá, tem que desmilitarizar o GSI, que é completamente militarizado, e isso não está sendo considerado um bom negócio para o Lula. E o PL começa a se aproximar de Alexandre de Moraes, porque não é bobo. Pouco a pouco o Bolsonaro vai sendo abandonado e o PL vê que a encrenca que ele comprou com Alexandre de Moraes é uma encrenca que comprou com todo o judiciário ao criticar as urnas eletrônicas e inventar mentiras, pedir para anular o segundo turno, mantendo os votos no primeiro turno com as mesmas urnas que ele dizia viciada, né? Então as coisas vão acontecendo. E agora também esse senhor aqui,
né, com um longo histórico, Augusto Aras, promove uma guinada na PGR e mira atos golpistas. E ele agora começou a denunciar o Bolsonaro, coisa que ele não fez em 4 anos, quando era, inclusive, a função precípua dele, não é? Desde 2019 até 31 de dezembro, a função, 30 de dezembro, né, quando o Bolsonaro 31 de dezembro, porque 30 ele fugiu, mas o mandato dele ia até o dia 31. Até dia 31, o Augusto Aras, 31 de dezembro, o Augusto Aras podia denunciar o Bolsonaro, não denunciou, começou agora, que ele não é ninguém, que ele está caindo em desgraça, né? E o cálculo político do PT para Bolsonaro ficar inelegível. Na verdade, o cálculo político é denunciar o Bolsonaro no mínimo antes de novembro. Né? O ideal seria, o PT está querendo fazer que o Bolsonaro seja tornado inelegível até o meio do ano, porque em novembro os casos do Bolsonaro no TSE vão para Raul Araújo. Você sabe quem é Raul Araújo? Porque o ministro que atualmente cuida dos casos do Bolsonaro no TSE, ele vai se aposentar. Então, na verdade, quem vai herdar esses processos é aquele ministro que proibiu manifestações políticas no Lula-Palusa, não é? O tal do Raul Araújo. E aí, com o bolsonarista cuidando dos casos dele, a gente já sabe no que vai dar, não é? E o Ministério Público, junto ao TCU, agora foca em Paulo Guedes, no caso das Americanas. E aí é o começo do que deve vir para cima do Paulo Guedes, que é outro conivente com tudo que aconteceu nos últimos anos. Ex-governador da Paraíba aciona a ex-mulher, que ficou famosa aí nas redes sociais, ao levar o filho a atos terroristas. E ele está querendo processar a mulher, provavelmente tirar a guarda da esposa, da ex-esposa, não é? Porque, inclusive, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, de Pedagogia, condenou os pais que levam filhos a atos golpistas e classificou isso como corrupção de menores. E Lula é alertado sobre a pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria. E Lula é alertado sobre o comandante do Exército, General Arruda. Lula foi alertado sobre a postura desse comandante do Exército, General Júlio César Arruda, por ordem dada no dia da invasão, de impedir a prisão de manifestantes. Mas aí não tenho que alertar, né? Porque não é só esse, há milhares de militares suspeitos em todo o governo federal, em toda a administração pública do país. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.